Olá, tudo bem? Viemos aqui hoje para falarmos sobre aquecimento solar de água por meio de tubo a vácuo. Vamos explicar em poucas palavras a vantagem de você aplicar o tubo a vácuo em relação à placa-pano e também apresentar o princípio construtivo do tubo a vácuo de forma que você compreenda facilmente por que ele é mais eficiente. Também vamos falar sobre isolamento térmico e sobre a irradiação, um pouco sobre a irradiação solar sobre a superfície de coleta de raios solares, que seria a placa plana ou o tubo a vácuo. Para começar, então, vamos falar sobre a construção do tubo a vácuo. Vamos mostrar aqui, com um pouco de cuidado, um tubo danificado durante a instalação. Você pode ver, não sei se conseguimos mostrar no vídeo, que tem dois tubos concêntricos, de modo que o tubo externo é o tubo que faz o isolamento térmico por meio de vácuo entre o primeiro e o segundo tubo, de modo a isolar o tubo interno sobre o qual circula a água. Aqui nós temos um tubo espelhado interno sobre o qual temos no meio dentro desse tubo, então nós teremos água. E essa pintura escura seletiva, ela é especial para absorver a maior quantidade de raios disponíveis, de modo que o vácuo, o vidro externo, permite total transparência e o vácuo isola o raio de sol, então, da superfície externa, e todo raio que atinge a pintura seletiva transfere o calor para a água, que com essa ação desses raios solares, então eleva a sua temperatura e começa a fazer a circulação, ok? Então esse é o princípio de construção do tubo. Nós temos aqui um outro tubo, temos que ter um pouco de cuidado na manipulação dos tubos a vácuo, em função da fragilidade que eles têm. Aqui nós temos um tubo inteiro, completo, sem dano, pronto para ser instalado. Aqui você pode ver então, na parte superior, aqui nós temos que tirar essa. Aqui então nós temos uma forma de mostrar como que é um tubo inteiro. Aqui então ele é fechado, vedado, de modo que a água está dentro desse tubo aqui, interno. E entre esse interno e o externo existe um vazio aqui com uma superfície de vácuo. O vácuo, como se sabe, ele é o melhor isolante térmico conhecido até o momento. Então, o vácuo isola o tubo da água aqui, das superfícies externas, do vento frio e também da chuva, de modo que o raio solar transpasse o vidro externo, que é 100% transparente, e atinge a pintura seletiva. A pintura seletiva é especialmente desenvolvida para absorver a máxima quantidade de raios solares, de modo que possa transferir esse raio solar para a água em forma de temperatura. E essa água, então, começa a se deslocar, de modo que a mais pesada vai para o fundo e a mais leve suba e comece a retornar para o circuito de armazenamento. Ok? Então, o tubo a vácuo ele tem algumas características. Aqui na ponta nós temos um biquinho. Esse biquinho precisa estar íntegro. No momento que ele for danificado, esse tubo ele perde o vácuo, reduzindo então a sua eficiência. Não necessariamente ele fique danificado ou quebrado, porém a sua eficiência tende a reduzir muito porque o isolamento térmico dele foi perdido. E esse tubo então ele fica branco nessa ponta aqui, que hoje está no tom de prata, ok? Então, dando esse tubo em orientação norte, o sol de manhã cedo, o raio incidente ele atinge a superfície do tubo num raio de atuação de 90 graus. Também às 10, ao meio-dia, às 3, às 5 e às 7 da noite, quando o sol se põe. Então a incidência do sol, do raio de sol, sempre se dá perpendicular ao tubo. Essa
comparação na placa plana você não tem, porque na parte da manhã o raio de sol reflete sobre o tubo, uma parte é absorvida e uma parte é refletida. De meio-dia, então, na placa plana você tem uma ação efetiva do raio de sol. E à tarde acontece o efeito contrário. O raio inclinado atinge a placa e reflete uma parte, tendo essa perda. Outro ponto importante a considerar na placa plana é que o isolamento da placa plana ele não é feito por meio de isolamento a vácuo. É uma superfície, então, isolada termicamente, mas a qualidade do isolamento deixa a desejar em comparação ao tubo a vácuo. Um outro ponto importante que a gente precisa levar em conta no dimensionamento e na apresentação das soluções em aquecimento é a capacidade de aumento de temperatura que um sistema a vácuo fornece em relação a um sistema de placa plana. Então, um coletor bem dimensionado a vácuo, facilmente em horários de verão, nos períodos de verão, a gente atinge uma temperatura de 70, 90 graus num coletor solar, num boiler de aquecimento de armazenamento. Essa temperatura na mesma área, usando placa plana, você não atinge, então você tem que considerar um volume maior de coletor para atingir essa temperatura na água nos meses mais propícios. Um ponto muito importante que tem dado muita discussão é sobre a solução do aquecimento solar de água em regiões frias, como é a nossa aqui na Serra Gaúcha. Então, o que a gente precisa informar ao nosso cliente? Que a nossa solução, a solução de aquecimento solar de água, não é uma solução completa. Ela necessariamente vai precisar de um apoio de aquecimento, principalmente nas épocas de inverno, onde nós temos uma água mais fria e uma incidência solar menor. E isso tem dado algumas discussões, principalmente quando o cliente não for informado sobre essa necessidade de ter um sistema de apoio nesse período. Então, como falamos há pouco, o sistema de aquecimento solar ele não é um sistema completo sozinho, ele precisa de um sistema de apoio, que pode ser uma resistência elétrica, que normalmente já vem acoplado no boiler, um aquecedor de passagem acoplado ao sistema de aquecimento, ou mesmo uma serpentina de um fogão, lareira e assim por diante, que possa dar um suporte de aquecimento nos meses de inverno, quando há essa deficiência de sol e também a temperatura da água que exige mais caloria para levar ela de 6 graus a 40 do que no verão, quando ela já chega a 25, 30 graus e precisa ser elevada a 40 graus, que seria a temperatura ideal de consumo. Ok? Esperamos ter fornecido algumas informações importantes que auxiliam o nosso cliente e nosso técnico a fazer uma escolha adequada. Se precisar de mais informações sobre dimensionamento, modelos de produto, fornecedores de equipamento, procure nossa área comercial, nossa área técnica, que estamos dispostos a lhe fornecer todas as informações necessárias para que você consiga para que você possa fazer uma escolha adequada, consciente e satisfatória para a sua necessidade. Queremos também pedir ao nosso espectador, nosso cliente, nosso profissional da área, para que acesse nosso canal do YouTube, onde nós fornecemos muitas informações importantes, e curtam nossos vídeos, se inscrevam no nosso canal, para que nós possamos nos sentir motivados a continuar desenvolvendo conteúdos importantes que possam ajudar a construir um mundo mais sustentável, que possam ajudar a melhorar seu conforto e também ajudar a natureza aplicando soluções sustentáveis que geram menos impactos ambientais. Então, curta nossos canais, nossos vídeos e se inscreva no nosso canal para que possamos nos sentir motivados a continuar a buscar soluções e tecnologias e informações para você que muitas vezes não tem acesso a esse conhecimento, e que possamos assim
auxiliar ao nosso planeta e aumentar a nossa satisfação dentro da nossa casa, aplicando soluções sustentáveis. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pelo reconhecimento e estamos à sua disposição.